Cumprimento a todos da gloriosa e santa paz de Jesus Cristo justo. Estarei lendo Daniel 6, que diz: Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino, 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, ao qual estes presidente desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos persas e dos medos, se não pode revogar. Porque esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia janelas no quarto, janelas abertas da banda de Jerusalém, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eu vou parar por aqui porque a leitura é extensa. E aí a gente viu que eu vou falar aqui com minhas palavras. Quando Daniel ficou sabendo que esses homens tomaram conselho para poder se levantar contra Daniel, eles foram na casa de Daniel e acharam ele orando e suplicando diante do seu Deus. E aí então aqueles inimigos de Daniel foram até o rei e entregaram Daniel, dizendo: olha Daniel, olha rei, Daniel não fez caso algum do edito que você assinou. Ele continuou orando ao Deus dele. Nós vemos que o rei pareceu bem, o rei Dário, constituir 120 presidentes para que estivesse diante de todo o seu reino, e alguns príncipes. Daniel era um príncipe. Então a gente viu que não é porque Daniel estava lá, porque eles foram levados presos lá no reinado de Dario. Não é porque ele estava lá que ele deixou de temer a Deus. Aqui diz que Daniel era um servo do Senhor, tinha caráter, tinha personalidade e tinha algo muito interessante. Ele tinha decisão. Ele era um homem que sabia o que ele estava querendo para a sua vida. E o querer dele aqui a gente não viu
e nem leu alguma parte alguma, que o propósito dele era subir, era ser um governante. A gente não leu em lugar nenhum que Daniel, ele se esforçou muito para que o rei pudesse notar e falar, olha, você realmente vai subir de cargo. Mas a única coisa que Daniel fazia era se aproximar de Deus. Ele queria ter uma vida de comunhão com Deus. Ele respeitava aquilo que ele estava crendo em Jesus, em Deus, né? E ele guardava os mandamentos, realmente ele praticava esses mandamentos e ele propôs no coração em ter um relacionamento íntimo com Deus, de orar. Ele achava que o que ele estava orando era pouco, então ele orava 3 vezes ao dia e se consagrava mesmo, buscava mesmo a Deus. E isso não atrapalhava o serviço dele, não atrapalhava as obrigações dele para com o rei, para com a nação. E por conta disso, ele foi se destacando. E por conta de servir a Deus, Deus era sempre com ele. O espírito de Daniel era um espírito excelente. Daniel tinha um espírito de Deus. Daniel tinha decisão. Ele tinha controle. Ele tinha domínio próprio. Porque essas coisas só adquire quem tem o espírito de Deus. O Espírito Santo, ele dá o controle para a pessoa. Ele dá domínio próprio para a pessoa, né? Porque do contrário, a pessoa é uma pessoa estourada, é uma pessoa impaciente. Do contrário, a pessoa diz, eu sou de pavio curto, e nenhum servo de Deus pode ser de pavio curto. E nenhum servo de Deus pode ser estourado. Nenhum servo de Deus que tem o Espírito de Deus pode ser estourado. Raivoso. Isso não condiz com aqueles que servem ao Senhor. Nós vemos que o rei, então, estava pensando, planejando em constituir Daniel sobre todo o reino. Gente, olha aqui. Sobre todo o reino. Não era só em algumas províncias. Ele queria constituir Daniel como o faraó constituiu José sobre todo o Egito. José era depois do rei. O rei faraó falou, olha, você é depois de mim, senão ele colocaria José acima dele. Porque ele merecia. Se destacava. E Daniel também. O rei estava pensando em constituir ele sobre todo o reino, gente. No caso, ele seria o segundo. Ele seria o vice. Então a gente vê, pessoal, que a gente não precisa se preocupar com o cargo. A gente não precisa se preocupar em subir por conta própria. É só a gente permanecer fiel. É só a gente permanecer na presença de Deus, que Deus constitui a pessoa. Tem muitos que a gente está vendo nas redes sociais que estão se perdendo por conta disso. Alcançaram lugares altos, mas estão se perdendo. Muitas moças, né, se perdendo por conta de correr atrás de lugares altos e esquecendo de manter a santidade, esquecendo de manter a comunhão íntima com Deus, porque é Deus que exalta aqueles que se humilham. Mas a gente viu aqui que a vida de Daniel era uma vida
de temor, né? Ele não tinha preguiça não de jejuar, não. Ah, mas e os pratos? Ah, e aquelas carnes, né? E aquelas comidas boas que a cozinha do rei produzia. Mas isso aí não encantava Daniel. Aquelas belezas, aquelas comidas, não tirava o foco de Daniel. Ele tinha um propósito. E por conta disso, a gente vê que Deus revelou tantas coisas profundas a Daniel. Mostrou o que vai acontecer nos finais dos tempos para Daniel. Daniel viu o trono de Deus. Ele viu o Senhor assentado no trono. Ele viu, Deus revelou para ele até a entrada de Jesus no céu depois que ressuscitou, gente. Olha só que profundidade. Muito mais do que ser um vice-presidente, né? Então, só que tem uma coisa, o sucesso de Daniel causou muita irritação a outras pessoas invejosas. Os outros príncipes e presidentes não estavam gostando, não. Começou a implicar com Daniel. Queriam se levantar contra ele, queria tirar ele do caminho, porque só Daniel para cá, só Daniel para lá. É porque Daniel era excelente, porque Daniel sabia de tantas coisas, porque até sonhos impossíveis Daniel estava interpretando. Eles achavam que Daniel fazia isso por conta própria, mas é por causa do Espírito que estava em Daniel, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus, né? E agora, se uma pessoa sonhar e ela falar, eu esqueci o sonho. Agora, como que eu posso saber o sonho que ela teve se nem ela sabe? Ela esqueceu. E o rei queria que Daniel não, ele queria, o rei Nabucodonosor, não o rei Dario, o outro. Porque queria que alguém adivinhasse o sonho dele. Ele queria saber o que ele sonhou. Meu Deus, ele queria até matar os magos adivinhos, porque eles não conseguiam adivinhar o sonho do rei. Aí Daniel foi orar, e Deus falou, não, pode ficar tranquilo, que eu vou falar para ele o sonho dele. E introduziram Daniel até o rei, e o rei falou, olha, você sonhou assim, assim, assim. E ainda dou a interpretação, assim, assim, assim. E o rei ficou assustado. E é verdade mesmo, foi isso que eu sonhei. Tá entendendo? E por conta disso, seus inimigos ficaram mais fervorosos, querendo armar para Daniel. E eles conseguiram armar. Forjaram uma lei para que pudesse catar Daniel em alguma falha, porque eles procuravam falha em Daniel e não conseguiam achar. Eles viviam sondando os passos de Daniel para ver se pegava ele, mas não encontrou. Talvez você também está passando por isso. Talvez os olhos estão sobre você, procurando falha para poder tirar você do caminho. Mas continua confiando no Senhor, continua andando do jeito que você está andando na presença de Cristo. O Senhor te dará livramento, seja de onde for. Porque nós que servimos ao Senhor somos perseguidos mesmo. Somos afrontados, principalmente
nós que frequentamos igreja, né? E o inimigo quer fazer de tudo para calar a nossa voz. Mas vamos continuar firme, olhando para quem nós temos crido. E nós vemos que eles falaram assim, ó rei, nós vamos fazer um edito, e o rei confirma, nós vamos fazer uma escritura para que não seja mudada, e conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não se pode revogar, tá? Vamos fazer assim, a gente, por espaço de 30 dias, ninguém ora para nenhum Deus, só para o Senhor. Ninguém adora ninguém, só adora o Senhor, tá? E o rei pegou e assinou aquela carta, aquele edito. E Daniel ficou sabendo dessas coisas. Daniel falou, ai meu Deus, e agora? Pensou com ele, eu acho, né? Porque aqui não está dizendo a sua expressão. A expressão de Daniel ficou que, quando ele ficou sabendo que o rei assinou aquele decreto, o que ele fez? Foi falar com Deus, como sempre. Ele tinha costume de orar 3 vezes, ele continuou. Ele pegou e entrou no quarto, né? Entrou em sua casa, diz. E no quarto havia janelas abertas para a banda de Jerusalém. Lá ele não podia estar lá para orar lá na igreja, então ele orava no quarto com a janela aberta lá para a igreja, na direção da igreja de Jerusalém, do templo. E ali ele orava o Senhor. Ele colocava-se de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes ele costumava fazer. E Deus então se deleitava, né? Ah, mas aqueles homens perseguidores, como eles estavam sondando Daniel, eles foram lá e pegou Daniel orando. Ah, mas eles correram falar para o rei, rei, o senhor não assinou o papel? O senhor não assinou o decreto? Pois agora Daniel está lá orando, está suplicando para o Deus dele. Ah, rei, agora o senhor não pode voltar atrás, não. Na verdade, até o rei caiu na armadilha, né, gente? Oh, meu Deus. Gente, é o que está acontecendo nesse mundo, né? Até pessoas inocentes estão sendo arrastadas. Pessoas que não estão devendo nada. Pessoas que não têm nada a ver com o problema. Estão sendo até prejudicadas. E por conta de papel. Por conta de assinaturas, né? Mas o importante é se manter firme, íntegro, na presença de Cristo. Porque eu tenho certeza que todas as pessoas que são fiéis, elas têm sofrido muitas afrontas, né? Tem muitas pessoas que sofrem por serem fiéis, mas não arreda o pé, não se suja de jeito nenhum. E nós vemos aí, Daniel, ele relutou, ele ficou lá berrando, gritando, dizendo, nossa, eu sou servo de Deus, eu sou fiel, e vocês estão fazendo isso comigo? Não, a palavra do Senhor não disse nada disso. Ele não se defendeu, né? E ele caiu mesmo nessa armadilha, mas ele não deixou de ser o que ele era. Não é verdade? Ele não ia deixar de conversar com o Papai do céu por conta que estava assinada uma lei. Tá, ele teria que obedecer leis? Sim, obedecer leis, mas as leis que foram feitas contra o Senhor, essas ele não era obrigado a obedecer. Leis que faz a gente pecar, a gente não é obrigado a obedecer. Não é verdade? Se nós temos um patrão que obriga você a pecar, você não tem que pecar, você não é obrigado. Não, mas meu patrão falou que eu tenho que ir lá naquele lugar, eu tenho que festejar lá naquele lugar, eu tenho que fazer isso, aquilo. Está enquadrado dentro daquilo que você crê. Não vai manchar tuas vestes. Então, tudo bem, mas aquilo que vai te afastar da presença de Cristo, te afasta da igreja, te afasta da comunhão,
Isso não pode, gente. É errado. Então, tem muitos fracos, muitas pessoas que estão abatidas, porque para não perder emprego, eles acabam submetendo a muitas coisas, né? Não, mas a gente tem que obedecer, tem que fazer. Não tem, não, né? E nós vemos aqui que Daniel continuou buscando a Deus para sua vida, porque o maior na vida de Daniel era Deus, né? Ele colocou Deus na sua vida em primeiro lugar. Ele pôs no coração de buscar mais a Deus e ele fez isso. Ele pôs no coração de consagrar e de não se contaminar com os manjares do rei. E ele fez isso. Hoje em dia a pessoa fica assim, essa semana eu vou consagrar. Deixa para outra semana. Deixa para outro dia. E vai indo. Não tem uma responsabilidade, não tem mais aquela determinação, né? Depois eu oro, depois eu busco, né? Depois eu faço. Se der, eu vou, né? Quantos convites a gente lança e diz, vamos para a casa do Senhor, buscar Deus, se revestir, orar. Depois eu vou, qualquer dia eu vou. Tá chovendo. Tá frio. Tô cansado. Hoje tô doente. Né? Outro dia eu vou. Meu emprego não deixa eu ir. Minha vizinha não deixa eu ir. Meu parente não deixa. Meu filhinho tá assim, assim, assim. Entendeu? A gente sempre vai deixando. Vai deixando. Vai deixando como se a nossa vida aqui fosse eterna. A gente sabe que os dias passam. A gente sabe que as horas passam. Mas eu vejo aqui que Daniel aproveitou muito bem a sua vida. Mas ele não se divertiu. Mas ele não fez parte de banquetes. O banquete que ele fez parte foi para honrar o nome de Deus. Enquanto o Beltesazar estava lá festejando, comendo e bebendo, se prostituindo com as coisas de Deus, com os vasos de Deus, com as taças de ouro, com as bacias de ouro da casa de Deus que ele roubou. E estava lá na maior orgia terrível. Veio uma mão do céu e escreveu na parede, Tekel, Tekel, Mene, Mene, Tekel, Farsim. E aí todo mundo ficou morrendo de medo. E ele também, aquele rei, ficou morrendo de medo. E aí? Foram chamar quem para ler aquilo lá? Foram chamar quem? Aquele que ficava jejuando, aquele que ficava orando. Você está entendendo? Então não se preocupa não, tá? Pessoas que te rejeitam, pessoas que ficam aí te abandonando, não precisa de você. Fique tranquilo. A pessoa vai virar para cá, para lá e vai chamar você para orar. Vai chamar você que teme a Deus. Então fique em paz na sua casa, tranquilo, sossegado, só buscando a Deus, só tendo uma vida íntima com Deus. Não vamos se escabelar, não, por conta de pessoas rebeldes. Aí então, o rei Belsazar mandou chamar quem? Daniel. Daniel foi introduzido na presença do rei. E o rei queria saber o que estava escrito naquela parede. Você sabe, Daniel, o que está escrito nessa parede? Daniel falou, Deus vai te dar a interpretação agora. E ele leu. Mene, mene, tekel, farsim. Você, rei, foi pesado na balança e foi achado em falta. Gente, naquela mesma noite vieram os caldeus e mataram o rei. E foi grande a destruição naquele lugar. Você está entendendo? Então chamaram quem? Chamaram aquele que vivia orando três vezes por dia. Porque é uma pessoa, gente, que não ora. Uma pessoa que não busca Deus. Uma pessoa que não pega na Bíblia para ler.
essa pessoa, o que ela vai ter de bom para te dar? O que a pessoa vai pregar? O que essa pessoa vai fazer, gente? Não tem fruto nenhum. O fruto dessa pessoa é só problema. Quando abre a boca, é só para ofender. Está entendendo? Então, o que se espera de uma pessoa que levanta as madrugadas para poder viver em redes sociais? O crente levanta a madrugada é para orar. A pessoa que teme a Deus levanta a madrugada para buscar Deus, para agradecer. Aqui está dizendo que Daniel se colocava de joelho dando graças a Deus. Aqui está dizendo que ele vivia pedindo alguma coisa. Não. Aqui está dizendo que Daniel fazia como sempre. Ele orava dando graças, né? É isso, né, gente? E que sirva de lição para nós também, porque Daniel não foi só isso não, gente. Ele foi parar dentro de uma cova cheia de leões. Jogaram ele lá dentro, gente. Ah, mas por que Deus deixou? Daniel era tão fiel, não orava 3 vezes, não jejuava, não consagrava. Nossa, mas Deus deixou jogar Daniel dentro da cova dos leões? Pois é, Deus deixou sim, Deus deixou. E Deus foi glorificado. E até hoje está servindo de lição para todos nós, né? Quando Daniel caiu, jogaram Daniel dentro da cova dos leões, era para Daniel ser estraçalhado no ar, porque os leões eram ferozes, devoravam as pessoas no ar. Antes de chegar no chão, já tinha acabado com a pessoa, né? E foi o que aconteceu com as pessoas que jogaram Daniel dentro da cova dos leões. O rei Dario, ele mandou jogar as pessoas que jogaram Daniel, e toda a casa daquelas pessoas foram jogadas lá dentro. Até as crianças, sei lá, né? Aqui fala toda a casa. Então, antigamente era assim. Às vezes uma pessoa fazia uma coisa errada, no fim todo mundo da família pagava o preço, né, gente? Mas graças a Deus que o Senhor Jesus mudou essa história. Agora cada um responde pelos seus pecados. E nós vemos então que armaram para Daniel, e no fim acabaram jogando ele dentro da cova, e Deus deixou. Deus não poupou que Daniel fosse jogado na cova. Então Deus deu livramento para Daniel dentro da cova, né? Não foi antes, foi dentro da cova. E ali então ele passou a noite toda, mas graças a Deus que Deus enviou um anjo para fazer companhia a Daniel, e com certeza Daniel estava lá dando graças à vontade, orando à vontade a noite inteira, né? Então, enquanto tem muitos orando à noite, de madrugada, buscando ao Senhor, talvez outros estão fazendo coisas erradas, né, gente? Vamos aproveitar, buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, porque quando a gente se vê dentro de uma cova, a gente vem a saber que o anjo do Senhor está conosco dentro dessa cova, e que Deus é poderoso para fechar a boca dos leões e nos dar graça e dar livramento. Pois o rei ficou a noite inteira triste, não deixou que ninguém levasse comida para ele, não deixou que ninguém tocasse instrumento de música para ele. Aí quando chegou de manhã cedinho, ele foi lá na cova dos leões e disse com voz muito triste: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura Deus livrou você da boca dos leões? E ele falou: sim, rei, vive para sempre. O rei ficou todo feliz e mandou tirar Daniel da cova dos leões, e o rei fez um edito para que todo mundo viesse adorar o Deus de Daniel. Porque o Deus de Daniel, ele livra, salva, né? Graças a Deus. E é esse, é o Deus que nós servimos, ele livra, ele salva, gente. Ele faz sinais em cima nos céus e embaixo na terra.
Graças a Deus. Vamos ficar com essa meditação de hoje. Vamos ser fiel para o Senhor e as demais coisas Deus vai fazer. Se alguém jogar nós na cova dos leões, o nome do Senhor será glorificado, mesma coisa, né? Então o Senhor está conosco dentro e fora de covas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, justo, fiel e verdadeiro. Cordeiro de Deus. Amém.